No vídeo de hoje vamos trazer aqui uma análise bem interessante a respeito do treinador Renato Paiva. Além disso, vamos trazer novo treinador em confronto direto aí. Tem um clube da Série A que trocou de treinador e já anunciou o novo treinador. Para completar, probabilidade do Bahia com relação ao Z4, destaque para a nação tricolor. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer aproveitar uma promoção massa na melhor loja de informática e de assistência técnica de Salvador. Estamos falando da Info História. Ela fica no térreo do Shopping Taigara e vai trazer para você aqui uma promoção realmente incrível. Tá aí, gente. Computadores a partir de apenas R$ 599. Computador novo, viu, gente? Para você obter maiores informações, entre em contato com o WhatsApp deles, 71 999996767, mas não demore, porque é enquanto durar o estoque. Entrando em contato, eles vão ficar para você todos os detalhes, você vai obter todas as informações e assim você já vai poder adquirir. Para você linkar e entrar em contato diretamente com eles, basta clicar aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, já vai ser levado, já vai ser enviado diretamente para o WhatsApp deles. Deixa a mensagem lá que você vai obter retorno, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui o nosso tricolor de aço feminino, as mulheres de aço. A gente vai trazer aqui essa situação envolvendo a semifinal do Baianão. Tá aqui, gente, já essa oficialização. A Federação Baiana de Futebol divulgou datas e locais das semifinais do Baianão feminino. As mulheres de aço enfrentarão Lusaka nos dois próximos sábados, 9 de setembro, às 15 horas na Etnoá, e de 16 de setembro, jogo de volta às 10 horas em Pituaço. Tá aí, então. Parabéns às mulheres de aço. A gente torce, né, para que o projeto se fortaleça cada vez mais. Estão sobrando no Baianão, mas o grande desafio é voltar para a Série A do Brasileirão feminino. Então, a informação que eu trago agora para falar em Brasileirão é a respeito dessa nação tricolor. E é realmente impressionante. Tá aqui, gente. Se tem rodada do nosso melhor, tem casa cheia e festa das torcidas. Públicos, rodada 22, gente. Bahia e Vasco, 46.705. A melhor público da rodada. Acima do Clássico Carioca, Botafogo e Flamengo, 47.069. E acima do Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras, 43.997. É impressionante. É uma nação incrível. Ainda teve o Grêmio aqui com Cuiabá, 37.304. E com um detalhe a mais, esses clubes estão na parte de cima da tabela. Imaginem vocês se o Bahia estivesse na mesma posição. A Fonte Nova realmente ia ficar completamente lotada. Ia ter muita gente, inclusive, do lado de fora. Outra informação agora é sobre a probabilidade e a necessidade do Bahia pontuar nesse segundo turno. Uma postagem bem interessante do nosso parceiro de Santana. Está aqui, gente. Segue o fio. Esporte do Bahia tem 38% de chance de ser rebaixado segundo o FMG. Hoje tem 22 pontos. Ideal é pontuar pelo menos o dobro, ou seja, ganhar 22 dos 48 pontos que faltam. Tem uma campanha de 45,8% daqui para frente. Hoje seria a campanha do nono colocado Atlético Mineiro, que tem 46% de aproveitamento. Porém, aí destaca aqui, eu acredito que com 42 vai salvar esse ano. Seria 20 dos 48 pontos, ou seja, 41,6%. Bahia hoje tem 33% de aproveitamento. Ainda vai disputar 24 pontos em casa, mantendo o aproveitamento aqui, 48,48, conquistaria 11 pontos, ou seja, iríamos para 33 pontos. Ou melhor, em casa vai ter que buscar muitos pontos fora. Tá aí, gente. Matemática bem interessante. É ciência exata, claro. Não se sabe ao certo qual vai ser o recorte de Z4, mas o Bahia precisa efetivamente pontuar bem mais do que pontuou no primeiro turno. Aquilo que eu digo sempre, não se pode assumir o risco de deixar para as últimas rodadas. É bom se livrar o quanto antes. E claro, isso passa por muita coisa, inclusive com relação à avaliação da nossa comissão técnica. Por falar em comissão técnica, tem aqui, gente, o novo técnico do Cruzeiro chamou a atenção, mas está aqui, inclusive, o retrospecto dele. Vamos trazer aqui para vocês. Só faz score trouxe. Zé Ricardo pelo Brasileirão. Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza e Inter. Em 117 jogos, 49 vitórias, 38 empates e 30 derrotas. 52,7% de aproveitamento. É o novo técnico do Cruzeiro. Realmente surpreendeu a todo mundo. A verdade é que no histórico recente dele ele não vem fazendo ótimas campanhas, mas tem uma média, bom que se diga, de aproveitamento boa para a Série A. Curiosamente é boa. Claro, também se valeu de times com melhor qualidade, com histórico de pontuação melhor, mas ainda assim está acima, inclusive, do nosso treinador Renato Paiva, em relação ao desempenho do Bahia nesta temporada. Claro, a gente acompanha de perto, porque o Cruzeiro começou a oscilar na temporada e assim o Bahia pode, de repente, superar o Cruzeiro em pontuação. Um problema, contudo, é o Bahia fazer a parte dele, mas a gente tem que ficar atento com toda a movimentação do mercado envolvendo esses clubes que estão até então, pelo menos, na parte de baixo da tabela. Por falar em Paiva, vamos trazer aqui, gente, esse trecho do bate-bola na sociedade.
onde Fabrício Cunha e Cássio Cardoso trazem uma reflexão bem interessante sobre Paiva, e vamos trazer aqui o que eles falaram para depois a gente comentar sobre isso, tá aí, ó. Joga a bola, ele reclama. Se o time se defende, ele reclama também. Eu até consegui entender no contexto, né, que o time está muito fechado, você tem que atacar muito pelos lados, mas ele sempre traz a dificuldade como um grande problema, e talvez o problema esteja até nas ideias dele. O elo de desculpas do Paiva é maior que o repertório para o de jogo. Perfeito. É impressionante, porque ele teve uma sequência de semanas para trabalhar e reforços. O Bahia não tem feito jogos de meio de semana. O Bahia pegou uma agenda maravilhosa. Uma raridade. Uma raridade. Agora, o Bahia 11 dias. Foi uma semana do Atlético Paranaense. O Bahia pegou o Grêmio e foi eliminado, não foi? Vamos lá, estou falando de julho. Aí pegou o Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense pro Corinthians. Quando você anuncia no Google, os anúncios. Do Corinthians pro São Paulo, outra semana. Do São Paulo pro América Mineiro, outra semana cheia. Sempre semana cheia. Do América Mineiro pro Atlético Mineiro, semana cheia. Do Atlético Mineiro para o Bragantino, semana cheia. Do Bragantino para o Botafogo, semana cheia. Do Botafogo para o Vasco, semana cheia. Poxa, ele teve muito tempo para trabalhar. Não dá para reclamar. E aí ele pega e reclama do Vasco, que ataca. Quando pega um time que defende, quando pega um time que ataca, também usa isso para valorizar o adversário. Ele praticamente só não vai ter argumento se pegar um time de Cone. Se ele pegar o Cone, ele vai dizer, mas os Cone estão sempre ocupando espaço. Porque os argumentos não convencem. Ele não consegue olhar para dentro e perceber que ele está sendo incompetente. Essa é a real. Porque o time, a gente já falou sobre isso, Tássio, o time tem qualidade. E tem um detalhe que eu ouvi algumas pessoas falando de ontem para hoje, rectadas com o Bahia, e eu vi algum sentido. Aspas. O jeito Paiva do Bahia jogar já tá afundando o Gilberto e Cândido. Você lembra que eu falei que o Chaves foi embora sem ter a oportunidade de atuar com outro treinador? Embora eu reconhecesse a relação dos dois no Independente Del Valle, mas no Bahia o trabalho era ruim e o Chaves chegou aqui com o melhor lateral da América do Sul e não rendeu. E ontem, você que gosta dessas coisas, inclusive o Fabrício Cunha, nunca vi isso. Na jornalista falou, ficamos perdidos no segundo tempo. Tem uma entrelinha aí, né? Tem uma entrelinha ali, porque no segundo tempo o seu Renato Paiva ficou paralisado e só acordou para fazer mudanças efetivamente quando ele viu o Jair perder um gol na cara do gol. E o Vasco já tinha lançado suas ideias. Ele trocou, botou o Biel no lugar do Citadinho, porque o Citadinho tinha um prazo. Ou seja, nem é uma ideia, né? É algo que já está programado. Isso. Não foi algo que ele disse assim, eu tô percebendo que o Bahia está sendo controlado no segundo tempo, o Ramon Dias fez 3 substituições, eu vou aqui fazer uma mudança. Não foi isso, não. E de novo aquela síndrome de que o treinador adversário sempre tem primeiras ideias, né? Claro, porque o do Bahia paralisa, o do Bahia não tem. Quando eu falo que o Renato Paiva, não é por mal. Quando eu falo que o Renato Paiva é um técnico em formação, é por causa desse tipo de evento. Na hora do jogo, que é o bicho pegando, vamos ver, não tem ar-condicionado e planilha. Você tem que estar lá olhando o que está acontecendo e tomar decisões difíceis. Sim, porque naquele dia específico, às vezes a peça tal não tá funcionando. Ele sai rotando caviar, dizendo que sabe mais de futebol que todo mundo, mas não consegue tomar uma decisão na beira do gramado. Quando a maioria dos presentes do estádio já tinham percebido o erro. Então ele não pode ficar, em vez de ficar arranjando desculpa, ele tem que encontrar a forma de solucionar os problemas do Bahia. E não consegue. A atuação dele ontem foi ruim. E no geral, depois que Cauli saiu e o Bahia jogou a bola que jogou ontem, eu começo a repensar qual é a proporção do mérito de Paiva naqueles jogos contra América Mineiro e Bragantino, qual é a proporção do mérito de Cauli. E até contra Atlético e Botafogo, pelo volume de oportunidades. O Bahia, ao contrário dos 4 jogos, até os 2 que perderam, contra o Vasco não teve aquele volume. Não foi controlado. O Vasco foi a falta do Cauli? Então, porque o Vasco até se defendeu muito no primeiro tempo, mas não jogou. Quando quis jogar, o Bahia não soube o que fazer, o Bahia foi controlado, velho. E o Vasco busca o empate cedo. Quando sai pro jogo um pouquinho, já empata. E a chance clara do segundo tempo foi do Jair. O Paiva não tem uma variação tática no Bahia. Não tem. Insistência de jogadores que estão mal. O que Everaldo fez para ficar 90 minutos em campo? O discurso dele, quando fala, eu lembro que ontem também na coletiva, ele viu, os torcedores pedindo o jogo. E por que ele botou, então? Botou pelo grito, então. Mas o Juba não jogou 10 minutos, jogou. Isso, não. Mas ele reclamou que estavam cobrando ele para botar o Juba, que o Juba teria que ser um gênio para poder entrar em campo e resolver, e não sei o que, se ele não é Messi. Aí ele botou o Juba. Ele botou o Juba para provar o torcedor? Essa é a lógica do Mr. Renato. A vaidade a esse ponto. Você entende? Então, assim, ontem eu vou dizer um negócio pra você. Eu nem achei que a coletiva foi pior que o jogo, porque o jogo foi ruim. E, normalmente ele consegue piorar os jogos do Bahia na sua coletiva. Mas ele seguiu falando algumas coisas que incomodaram. Entre outras, ele também deu a entender, com essa declaração de que ninguém entende mais de futebol do que ele. Ele usou uma expressão até, depois eu vou... Compreende de futebol melhor do que ele. Ele fica ali resvalando numa relação histórica de colonizador e colonizado que não existe mais. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Quem frequenta os países da Península Ibérica, que saem do Brasil, vão para lá e convivem um pouquinho no dia a dia, passam por esse tipo de preconceito. Passam. E isso, se não for uma ideia impregnada que o Renato Paiva queira ou não combater nele, está sendo transmitida pelos discursos dele. Sim.
Nas entrelinhas Mas você foi percebe. perfeito ontem na construção desse raciocínio. Então isso incomoda. Uma vez eu tava querendo... E dessa relação trazendo parâmetro com a história mundial, onde Portugal colonizou o Brasil. E às vezes eu tenho uma sensação, Fabrício, de entender assim, é uma preocupação entender por que eu tava tendo alguns gatilhos quando eu vi o Renato Paiva falando. E aí eu me inflamava, eu me irritava mais do que eu Tony deveria. também teve essa percepção. E eu comecei a perceber que é como se ele estivesse tratando ele tivesse uma categoria superior de ser humano, falando com pessoas bobas, como se estivesse me ofertando espelho e pente. Irmão, esqueça. Você não vai comprar terra com espelho e pente aqui, e você não vai se mostrar um bom técnico com espelho e pente. Para quem não se recorda da história, os portugueses, né, ofertaram aos índios espelho e pente. Aí, né, gente? Comentário muito bom, Fabrício Cunha de Cássio. E não há nem muito a, enfim, né, a tentar aqui complementar, falaram tudo. Eu trago alguns destaques. Primeiro, essa questão dele envolvendo baixo repertório. É sim um aprendiz, é sim uma aposta, é sim um técnico que está em processo de experiência. A verdade é essa, e são fatos. Teve somente experiência no Leão do México e Independente Del Valle. Antes disto, de profissional, apenas o Benfica B, sabe? Então, isso é fato. Outro fato que eu trago é que ele tem dificuldade para lidar com a montagem do time dentro das 4 linhas. O Bahia continua, vez e outra, com muita fragilidade defensiva. Além dessa questão, eu trago também o repertório dele, capacidade de leitura durante o jogo. Há algum tempo eu falo sobre isso. Paiva não consegue ter um repertório para responder às mudanças do adversário. E não à toa, o Bahia cai muito no segundo tempo. Quando os adversários mudam, o Bahia não consegue reagir e o Bahia passa a jogar pior. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o Atlético Mineiro. Enfim, vários exemplos tem aí à torta e à direita. Por que eu estou trazendo esse debate aqui, gente? Porque, claro, a gente, na condição de produtor de conteúdo, tem que ter essa responsabilidade. Nosso compromisso é com o Bahia. Não estou questionando aqui a pessoa do Paiva. Por mais que ele seja dedicado, ou profissional, uma pessoa, enfim, né, que se esforça bastante, mas não está preparado para assumir essa responsabilidade grande que é ser treinador do Bahia. Em uma volta à Série A, com todo o sarrafo alto, muita expectativa, e Paiva veio na cota de aposta do Grupo City. Enfim, se você curte essa ideia ou abraça essa ideia, famoso fora Paiva, com todo respeito à pessoa, não é a pessoa, é o profissional. Então eu peço a você sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para fortalecer isso. Ainda acho que o Bahia não vai mudar, mas claro, nunca se sabe. Tem aí uma grande oportunidade. Essa janela FIFA poderia propiciar o Bahia já trazer um novo treinador que teria um bom tempo aí para de repente começar a implementar o seu novo trabalho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, não vacile não. Clique aqui no link, fique fixado no primeiro comentário e também na edição do vídeo. Adquira logo esse computador promocional na InfoStory. Aproveita a oportunidade. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.